Esse episódio tem um oferecimento de Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Eu estou aqui com o Octaviano Alves Pereira, que é médico veterinário, é mestre, vai falar para a gente já desse mestrado aí, é consultor técnico sênior de gado de corte da Elanco. E é gaúcho, tchê? Sim, eu moro já há 20 anos em São Paulo, mas sou daqui. E muito bom quando eu volto para a Expo Inter, porque eu reencontro muitos amigos. Então, se você se sente em casa, eu estou muito em casa também. E eu acho que essa é uma das características da Expo Inter, é trazer não só o povo rural, mas muita gente urbana, mostrar a pujança do campo, mostrar a força da produção agropecuária e também o que a gente consegue ver de articulação entre a política e a parte de produção, transformando o Brasil hoje numa referência mundial em exportação de carne, exportação de grãos, ou seja, o Brasil é a bola da vez, como se diz, e nós estamos aqui onde as coisas acontecem. Octaviano, eu acho que uma das coisas bacanas do agronegócio gaúcho é que essa resiliência, essa força que o gaúcho tem e esse amor pela terra, pelos animais, ele levou isso para o Brasil, né, cara? E o agro se tornou isso que é hoje muito graças a esses gaúchos que tiveram a coragem de atravessar fronteiras, ir longe e levar a cultura deles e levar o agronegócio, né? A gente encontra gaúcho hoje em praticamente todos os estados do Brasil e a grande maioria que foi para fora e foi trabalhar no agro contribuiu com o crescimento do agro em estados, como começando pelo Paraná, depois Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, atualmente muita gente em Tocantins, no Maranhão, ou seja, tem gaúcha, a gauchada está por aí e muitas vezes está ajudando a quem já era da terra local a crescer a pecuária, a agricultura. E isso é muito satisfatório, porque a gente vê que o Brasil sendo forte, a gente tem a possibilidade, tem cada vez mais oportunidades para alimento e principalmente para emprego de muita gente. O agro é uma das atividades que mais emprega pessoas. Só para ter uma ideia, só da parte pecuária, estima-se que 7 milhões de pessoas estejam envolvidas dentro do setor pecuário. É muita gente, é muito emprego, então a gente produz carne, produz leite, ovos, carne suína, e isso não só para o mercado interno, para consumo no mercado interno, mas para exportação também, tornando o Brasil, pelo menos até 2050, não se vê nenhuma expectativa que um país possa nos ultrapassar na produtividade. Ao contrário, porque se eles estão crescendo, nós também estamos crescendo. E o Brasil está longe de chegar no topo da questão de produção. Isso é muito legal e eu estou já há bastante tempo na profissão, trabalho, como você falou, tenho um mestrado em produção animal, o que me ajuda muito. Eu sou produtor rural também aqui no Rio Grande do Sul, embora more em São Paulo, e tudo isso junta que eu costumo brincar que eu vejo os três lados. Eu sou veterinário, eu trabalho na indústria de insumos e sou produtor. Eu uso os meus produtos, confio nos meus produtos, ao mesmo tempo que eu vejo a dificuldade que o setor primário muitas vezes encara. Isso dá a oportunidade, como eu estou circulando em vários universos do setor agropecuário, a gente consegue ter uma abordagem para ajudar. E o que a Elanco faz? A função da Elanco não é vender produto veterinário, não é vender nutrição. É entrar com soluções para resolver problemas desse setor que demanda por isso. Porque quando a gente fala de pecuária, a gente fala dos animais, mas nós não podemos nos esquecer que a pecuária é feita de pessoas, né? De famílias, e geralmente sucessores também, né? E você colocou da importância da pecuária de corte no Brasil hoje, mas não só na quantidade que nós exportamos, na quantidade que nós produzimos, mas na qualidade dessa carne também, né? Hoje a carne brasileira, ela é referência, tem muita gente que fala de antigamente, se nós formos pegar assim, nos últimos 20, 25 anos, o Brasil deu um salto em termos de qualidade e volume de produção. Só para você ter uma ideia, Divino, nós saímos nos anos 80, nós estávamos na 14ª posição em exportação de carne. Desde os anos 2000 nós viemos subindo e hoje nós somos o primeiro país do mundo em volume de exportação de carne. Nós temos o segundo maior rebanho bovino, sendo que o primeiro é a Índia. E a Índia não consome a sua própria carne, ou seja, nós estamos na frente, o nível de produção ainda nós somos o segundo lugar. Primeiro produção,
é os Estados Unidos, porque tem muita eficiência, trabalha muito com confinamento. Mas nós já estamos na pegada dos Estados Unidos e principalmente pela qualidade da carne que está crescendo, nós vamos abastecer mercados e hoje, tirando essas questões do tarifaço, 12% da carne consumida nos Estados Unidos já é brasileira. Eles são os maiores produtores, mas hoje tem muito cheeseburger, tem muito steak que é de carne brasileira e o americano tem que entender que a nossa carne vai fazer muita falta para o mercado americano se eles não trabalharem como parceria. Nós somos um país pacífico, soberano, que nós vamos trabalhar sempre com todos os mercados. Hoje nós exportamos mais de 50% da nossa exportação é para a China. E eu tenho um dado que eu acho muito interessante. Nós exportamos hoje milhões de toneladas e isso representa 31,4% da nossa capacidade de produção. Nós temos ainda 69% de espaço para crescer na exportação. É uma máquina que ninguém segura. E eu vou te falar um negócio, antigamente a gente falava assim, porque a carne boa é a carne uruguaia, a carne argentina é boa, mas eu vou te falar, eu comi carne aqui hoje, carne brasileira, meu amigo, que não perde para essas carnes, não. Na verdade, Divino, carne boa, muitas vezes o pessoal fala, raça A, B ou C. Na verdade, carne boa, ela depende de genética, sanidade, que é bem o nosso caso aqui, que a Elanco trabalha com essa parte de saúde, e nutrição. Que também nós temos uma linha nutricional, que hoje a Elanco é a única empresa do mercado que tem uma linha de saúde animal e uma linha de nutrição, que seria uma base dos aditivos que melhora o ganho de peso dos animais. Essa tríade de genética, nutrição e sanidade faz com que os animais possam ser abatidos mais jovens, com melhor acabamento, trazendo maciez, sabor, e isso está encantando todos os países. Nós temos ainda bastante a trilhar, mas nós estamos no caminho certo e se vai... Antigamente se falava, no Nelore, a carne do Nelore é uma carne de menor qualidade. Hoje isso acabou. A carne do Nelore, que é um zebuíno, é tão boa quanto as dos taurinos, e se nós somarmos taurinos e zebuínos, a carne tem muita qualidade e o mercado absorve toda, porque gosta de carne boa, e carne boa a gente sabe fazer. Meu amigo, eu vou muito nas fazendas, eu ando muito aí nos pastos da vida. Rapaz, o tal do carrapato, aquele danadinho, ele gruda na gente. Às vezes 2 semanas depois que você foi no pasto, tá lá o bichinho grudado em você. Se aquele bicho gruda na gente, a gente que tem a capacidade de tomar banho com a bucha, com sabão, eu fico imaginando o estrago, rapaz, que faz nos animais. O carrapato, ele hoje é um dos grandes ameaças para tudo isso que a gente está falando. Então, o controle parasitário é dentro da tríade, daquele alicerce da saúde. Controlar carrapato, controlar verminose é fundamental para a gente conseguir a eficiência que a gente busca. A Elanco, muito preocupada, tem um programa que a gente chama Programa Integrado de Controle do Carrapato. A gente apelidou ele de PIC, né? Qual é a vantagem do PIC? Ele consegue, através de uma estratégia de controle, utilizando a CATAC e a Exatect, consegue fazer com que os animais, ao mesmo tempo, por isso que a gente chama de integrado, porque ele vai controlar o carrapato e, simultaneamente, eu estou controlando os vermes internos e as moscas de bicheira e a mosca de Berna. Com um animal mais saudável ou não parasitado, ele consegue expressar o seu ganho de peso e nós conseguimos aí cada vez mais entrar no mercado com qualidade. Controlar carrapato é fundamental. Se estima, Divino, que por ano, isso é uma estimativa que até eu acho ela muito modesta, porque ela é baseada só na perda de peso e perda na produção de leite, o impacto por ano do carrapato é de 3,2 bilhões de dólares. Bota aí $1 a R$5, para fazer uma conta fácil, mais de 15 bilhões de reais é o prejuízo anual causado pelo carrapato. Por isso que a gente precisa controlar. O PIC ele vem nesse sentido, controlar o carrapato, fazer com que o animal tenha capacidade de produzir e ao mesmo tempo controlar outros parasitas. Essa é a nossa estratégia e nós somos muito felizes porque tem dado muito certo. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo.
Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. E o carrapato, ele é complicado porque além dele irritar o animal, que irrita, né? Tá aquele bichinho ali o tempo inteiro picando, ele irrita, então o animal acaba se estressando com aquilo, ele suga o sangue do animal e ainda pode transmitir doenças, né? Exato, ele é o principal transmissor da tristeza parasitária. Tristeza parasitária é uma doença que causa anemia profunda nos animais, uma grande causa de morte. Vamos dizer, os animais que morrem infestados pelos carrapatos, uma percentagem muito grande da causa da morte é essa anemia causada pela transmissão através da saliva. Quando ele chupa sangue, ele cospe saliva dentro daquele ponto onde ele está ingerindo sangue. Exatamente como um anticoagulante, um histamínico, ou seja, a saliva do carrapato, por si só, ela já é muito causadora de alergias. Por isso que o animal, por isso que coça, é exatamente a saliva do carrapato que está causando essa irritação. Mas junto nessa saliva vai a babese e o anaplasma, que são as bactérias, a bactéria e o protozoário, que causam a tristeza parasitária. Quando a gente controla o carrapato, a gente consegue um processo 2 em 1. A gente controla o carrapato, no mesmo momento impede a inoculação e controla a tristeza parasitária. Eu acho que são as grandes estratégias para a gente potencializar o ganho animal. Tem alguma época do ano que o carrapato causa mais estragos? O carrapato, infelizmente, ele acontece no ano todo, mas ele tem momentos de maior atividade. Umidade e temperatura são as duas principais condições ambientais que favorecem o desenvolvimento dos parasitos. A entrada agora da primavera, principalmente nós estamos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele se caracteriza por, são 4 estações, mas nós temos um período de frio no inverno, onde é muito desfavorável para o carrapato, temperaturas abaixo de 15 graus, o carrapato tem mais dificuldade dentro do seu ciclo biológico, mas depois, chegando na primavera, as temperaturas aumentam, tem a questão da umidade e aí dá uma explosão de parasitismo. No Brasil Central é o mesmo período, só que em vez de frio, no período de inverno nós temos a seca. A seca também atrapalha a vida do carrapato. Portanto, agora, na entrada da primavera, é o momento mais adequado para nós entrarmos com um programa integrado, que nem o PIC, porque aí, quando o carrapato começa a retornar, ele recebe a ação de um programa super efetivo, que é o PIC, e aí a gente mantém uma baixa infestação de pastagem. É engraçado que muitas vezes os produtores, nessa época, relaxam, dizem, tem pouco carrapato. Só que, para ter muito, um dia teve pouco. Por que tem muito? Porque eu não agi de forma correta quando tinha pouco. Fogo a gente apaga quando ele está começando, não quando o incêndio está generalizado. Tratar agora é o melhor momento e nós, da Elanco, temos uma expertise muito grande nesse controle parasitário e não só a equipe técnica da Elanco, mas o nosso grupo de vendedores, de promotores em todo o país, podem ajudar os produtores a montar planos estratégicos que sejam muito efetivos e principalmente mantenham os animais produzindo. Você falou aí dos problemas que o carrapato traz para os animais. E para o ser humano, traz também? Na verdade, felizmente, esse carrapato do bovino não é um risco à saúde humana. O prejuízo dele, na verdade, o carrapato bovino, ele afeta só uma parte do corpo humano, que é o bolso. E isso dói bastante. Então o prejuízo ele é muito grande. Existem hoje pelo menos de 5 a 7, dependendo da região, 5 a 7 espécies de carrapato que são perigosas. Que parasitam os animais. Uma que é muito perigosa é o carrapato estrela, que é um carrapato que afeta a capivara, o cavalo, o bovino. E esse sim, ele pode ser responsável pela transmissão da febre maculosa, que através da saliva passa uma rickettsia, que é uma bactéria, e as pessoas acabam sendo acometidas. Qual é o grande problema? E aí eu acho que a sua audiência tem que entender essa parte, porque muitas vezes o que acontece? Eu sou uma pessoa urbana, eu moro no centro de Porto Alegre ou moro no Rio de Janeiro. Eu sou convidado para um casamento numa fazenda. Eu vou à fazenda, eu não sou uma pessoa rural, eu sou um urbano. Eu vou lá, infelizmente, caminho no pasto, sobe um carrapato estrela e me pica.
me transmite a febre maculosa, eu volto para a cidade e sou atendido por um médico que não me faz muitas perguntas e eu dou poucas respostas. E muitos médicos urbanos desconhecem a febre maculosa. O quadro clínico da febre maculosa é muito parecido com uma gripe. E aí ele dá antigripais, não entra com antibiótico, que é o medicamento para curar. E, infelizmente, a última vez que eu vi, haviam quase 200 óbitos de pessoas no Brasil por febre maculosa. Muitas vezes por erro diagnóstico e falta de tratamento adequado. Teve um quadro desses, tem que ir no médico que entenda isso, ou se passou numa área que tenha carrapato, andou num pasto, sempre dizer para o médico, esse meu quadro está meio estranho, parece uma gripe, mas eu tive numa fazenda. E aí o médico pode ajudar com o tratamento adequado. Então tá aí o recado, gente. Só que eu quero tocar no outro ponto. Lá no início eu falei que eu tô encantado com essa feira, porque a gente anda aqui e não vê mosca. Tá tudo tranquilo, não tem, eu não vi ninguém batendo, jogando coisa nos braços. O que está acontecendo aqui? Conta para mim. Nós temos quase mais de 1.000 animais de grande porte aqui dentro do parque de exposição e um volume de fezes muito grande, de urina, ou seja, um ambiente muito propício para a proliferação das moscas. Há 20 anos a Elanco vem trabalhando junto com o governo do estado do Rio Grande do Sul e felizmente esse ano nos dá uma grande felicidade que nós estamos com a parceria com a Federação da Agricultura, Farsul, e a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Raça, que é a FEBRAC. Nessa parceria que nos fortaleceu, nós cobrimos o parque com placas tratadas com inseticida Agita, que é um inseticida que é muito efetivo para as moscas e não causa nenhum mal à saúde dos mamíferos, dos bovinos. Então, tanto se o animal lamber, não acontece absolutamente nada de mal. Se a mosca posar e se ingerir, ela morre. Isso garante não só o controle das moscas durante a feira, mas principalmente quando a feira acaba, a gente tem a possibilidade de manter esse controle, porque ele é um produto que dá 5 semanas de proteção. Portanto, acabada a feira, as placas seguirão aqui matando as moscas que porventura venham a nascer. Isso melhora muito o ambiente, principalmente para quem trabalha todo ano aqui dentro do Parque Assis Brasil. Muitas vezes a gente vai embora, só que tem gente que trabalha aqui de janeiro a dezembro. E a reclamação antes da gente começar com esse programa era muito grande. Hoje resolvemos o problema e a gente está muito feliz, porque a gente ajuda. Aí não é só o homem do campo, a gente ajuda também as pessoas do urbano a evitar um ser muito chato, que é a mosca, mas a mosca também é uma transmissora de doenças. Mais de 100 doenças já foram diagnosticadas a partir de amostragem de moscas, doenças como leptospirose, diarreia, tuberculose, tudo isso pode ser transmitido através da mosca, então matá-las é um ato também de saúde pública. Tá vendo? Eu sempre gosto de pedir uma dica. Acho que é bom, né, a gente deixar a dica. Conhecimento é para ser compartilhado. Deixa 2 dicas, uma em relação aos carrapatos e outra em relação ao controle das moscas aí para o pessoal que está nos assistindo e também nos ouvindo. Bom, Divino, primeiro, o que é importante a gente lembrar quando a gente está controlando o carrapato? O carrapato ele é um parasito que precisa do bovino para se alimentar e fechar a reprodução. Então não adianta a gente tratar o ambiente. Não existem produtos hoje efetivos para tratar o ambiente. O que eu tenho que tratar é o animal de forma correta. O Acatac é a nossa recomendação. Muitos produtores já utilizam e são fãs do produto. É um produto que tem 30 anos de mercado e é consagrado ao longo desses 30 anos. Então, se eu matar o carrapato que subiu no bovino, eu começo a limpar a pastagem. E isso é uma coisa que ajuda bastante. Então, usar o produto correto, da forma correta, com assistência técnica, se necessário, resolve o problema. E carrapato a gente não precisa desesperar com ele. A gente tem que ter a estratégia certa. E na questão da mosca, aí nós temos o Agita, que eu acho que também é consagrado. Até tem muita gente que ainda não o conhece, mas porque ele é muito focado no meio urbano, mas ele consegue fazer um controle mais focado no meio rural, desculpe, mas ele consegue fazer na periferia, da onde as moscas vêm, a gente consegue fazer um controle efetivo e isso melhora a vida para todo mundo, não só para o rural como para o urbano também. Ele é de foco rural, mas a mosca ela não sabe disso, ela sai do meio rural e voa para a cidade, então se a gente mata ela no rural, a gente consegue manter o ambiente urbano mais limpo. Tá vendo? Show de bola. Gostei da nossa prosa, viu? Bom demais conversar com você.
Vamos conversar outras vezes e vamos trazer dica para o povo, porque é importante para a gente melhorar cada dia mais essa nossa pecuária. Obrigado, viu? Obrigado, Divino, pela oportunidade e quando precisarem, estão às ordens aí. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.